que você tem medo? Do que você tem medo? O que te traz medo? O que é que te aprisiona? O que é que te deixa com vergonha? Sim, eu quero falar aqui na câmera para você. O que é que te deixa com vergonha? O que é que te deixa sem vontade, sem coragem? Olha, nesse vídeo eu quero poder te ajudar sim. Se você curte conteúdo inspiradores no YouTube, já aproveita para você se inscrever no canal. Olha, é de graça, não custa nada. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo também com alguém que você entende que merece receber esse conteúdo na telinha do celular. Olha, o que é que te aprisiona? Eu já fui uma pessoa assim que já senti muito medo. Sim, já senti muito medo. Às vezes tinha situações que eu pegava o celular, que era para resolver alguma coisa aqui, e eu ficava com medo, eu falava, nossa, e agora? Mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Meu, já passei muito por isso. E talvez você está na mesma situação aí. Talvez com medo de responder uma mensagem, de enfrentar um problema, de encarar um problema. Sabe, muitos medos aí. Talvez você está com medo, com vergonha de visitar alguém, de se apresentar em algum lugar, sabe? De talvez dar um passo a mais no degrau da vida, sabe? De poder, quem sabe, investir em alguma coisa. O que que te traz medo? Olha, não tenha medo. Já comece falando isso. Não tenha medo. Ah, você está falando para não ser cauteloso, não ficar desconfiado. Não, tudo bem, você tem que ser cauteloso, você tem que ser desconfiado. Mas só que, infelizmente, muitas vezes a nossa vida fica travada porque a gente deixa o medo simplesmente, ou infelizmente, dominar a nossa vida, dominar o nosso dia a dia, dominar a nossa rotina. E um medo muitas vezes desnecessário que não deveria existir. Sim. Sabe, de onde vem esse medo, por exemplo? Daquela tal falta de fé que muitas vezes a gente tem constantemente, a gente não acredita, sabe? A gente é desconfiado demais, ou talvez, como é que eu posso falar, incrédulo demais, que a gente não acredita em nada, isso vai trazendo um certo medo pra gente. Outra coisa também, às vezes o medo vem por conta de já termos sido decepcionados em algum momento da vida, por conta de já termos quebrado a cara, como diz, em algum momento da vida. Mas o que é que eu posso te falar? Deixa isso pro lado, sabe? Encara, não tenha medo, vá, tenta. Sim, tenta. Tenha coragem e tenta. Sabe por quê? Tem grandes possibilidades disso tudo dar certo. A partir do momento que você der o passo, que você avançar, que você disser para o medo assim, olha, não, você fica aqui, meu, ou então sai fora daqui, eu vou seguir. Você vai ver, sim, que esse pode ser o caminho do sucesso, pode ser o caminho para destravar a tua vida. Eu conheço algumas pessoas sim que têm muito medo, eu conheço algumas pessoas que não têm coragem, eu conheço algumas pessoas que não querem, sabe, dar um próximo passo sabe, mudar de vida, entendeu? Eu já contei uma história aqui para vocês sobre emprego meu mesmo, por exemplo. Vou dar só uma palhinha aqui. Se fosse talvez em outros anos eu não teria coragem, mas teve uma certa vez que eu deixei o medo de lado, eu mandei uma mensagem para uma empresa de comunicação aí, enfim, e me oferecendo para trabalhar e etc. E no final das contas essa empresa me contratou na época. Sim, me contratou. Me contratou, ou seja, deixei o medo de lado e eu vi que aquele medo que eu tinha, ou aquela vergonha, né, que o medo às vezes se disfarça de vergonha, tá? Então aquele medo, aquela vergonha que eu tinha de, ah, não, mas eu não vou mandar mensagem para eles, quem sou eu, né? Olha a empresa aí, eu vou fazer isso. Eu percebi que aquele medo, aquela vergonha que eu tinha simplesmente estava me enganando, estava enganando o meu cérebro. O meu cérebro dizia assim, não, você não vai fazer isso, não, você não pode, não, mas você não é capaz, não, mas isso não dá certo, não, o caminho não é por aí. Muito pelo contrário, deu e deu muito certo. Então, hoje eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que te aprisiona, eu não sei o que te gera medo, eu não sei o que te gera desconfiança, eu não sei o que te gera incredulidade, que te paralisa. Pede ajuda de Deus, fala para o teu cérebro, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir chegar lá, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir atravessar aquele, digamos, entre aspas, aquele mar que está na minha frente. Sim, não tenha medo. Você sabe da história da Bíblia onde o povo de Israel, junto a Moisés, chegaram diante de um mar que é chamado na Bíblia como Mar Vermelho. E aí os israelitas chegaram lá em frente àquele mar. O mar aqui, os israelitas aqui e os soldados de Faraó aqui atrás, vindo em direção
aos israelitas. Ou seja, os israelitas estavam ficando prensados entre o mar e os soldados de Faraó. E o povo olhou assim e falou: Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Sabe? E Moisés clamou a Deus. E Deus falou: você ainda me pergunta? Marche. Pede para o povo marchar. Sabe? Eu estou falando em minhas palavras aqui, mas é basicamente esse o contexto da história. Só vai. E eu imagino que as pessoas, os israelitas, junto com Moisés, vendo ali, mas como a gente está indo em direção ao mar, a gente vai se afogar. Sabe? E o que aconteceu? Deus falou para Moisés: olha, levanta esse cajado que você tem aí, levanta aí, né, em direção ao mar. E o mar vai se abrir. E o mar se abriu. E as pessoas passaram com os pés enxutos. Sim, passaram todas. E se elas tivessem medo? E se elas deixassem, permitissem que o medo travasse elas ali? E já pensou, olhou aquele mar, elas falaram: não, a gente vai voltar daqui. E eles começassem a se dispersar. Ah, não, aqui eu desisto da caminhada. Não, aqui eu paro e eu vou embora. Não, eu não vou ficar nesse negócio. E todo mundo começava a se dispersar e Moisés ia ver. Mas Deus orientou a Moisés: pede para o povo marchar, pode seguir. E eles tiveram coragem, apesar da sua incredulidade momentânea, eu posso dizer assim, eles tiveram coragem e foram, e deu certo. Então, hoje, diante desse mar, diante dessa paralisia que você tem aí na sua vida, diante de toda essa situação que está te prendendo, avança, vai, segue firme, tenha coragem, não tenha medo, entenda de que você é capaz de muita coisa. Entenda que você é capaz de alcançar coisas maravilhosas na sua vida. Entenda que se aquela pessoa está bem na vida, você também, se talvez não está se considerando bem agora, você também é capaz de estar bem na vida. Se aquela pessoa tem uma casa, sem forma de inveja nenhuma, mas se ela tem uma casa boa, você também pode ter. Se ela tem um carro bom, você também pode ter. Se ela tem uma família abençoada, você também pode ter, sabe? Se ela conquistou, realizou os sonhos dela, você também consegue sim, porque está para todo mundo. A bênção está aí para todo mundo, né? A Bíblia mesmo fala que Deus derrama a bênção sobre os justos e os injustos. Então a bênção está para todo mundo. Vai, aproveita. Bom, não sei em quem você acredita, mas se você possa, acima de tudo, ter fé. E te recomendo, tenha fé em Deus, tá? E você vai ver que as coisas vão mudar. Tenha coragem. Para a gente fechar o vídeo, faça um teste. Talvez você está com um desafio de alguma coisa aí para você fazer. Vai lá, encara esse medo. Ah, Fernando, mas não é tão fácil assim. Vai lá, encara esse medo e avança, que você vai ver o resultado. Volta aqui no vídeo depois para falar para mim, tá bom? Bom, eu espero ter te ajudado, eu espero ter contribuído com o seu dia, que você possa ser muito feliz e que esses medos aí não possam, nem digo, não possam mais te paralisar, mas eu me incluo também, que esses medos da vida aí não possam mais nos paralisar. Até o nosso próximo vídeo.